Boa noite, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos, mais uma vez, com alegria, à casa do Senhor. Vamos estar dando início ao nosso culto desta quarta-feira, culto onde nós nos dedicamos ao ensino e aprendizado da Palavra de Deus. Quero convidar os irmãos que estão presentes, também os irmãos que estão nos assistindo através da internet, que possamos nos dirigir a Deus em oração nesse tempo. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo que nós conseguimos, Senhor, mediante vencer, graças ao Senhor, todas as dificuldades, a rotina do dia a dia, o cansaço, mas aprove ao Senhor que este tempo nós estejamos juntos, Senhor, em um só pensamento, dirigindo ao Senhor o nosso coração em oração. Senhor, se conosco mais uma vez nesta noite. Dá que tenhamos clareza, Senhor, que tenhamos um coração aprendiz, estejamos desejosos, Senhor, de conhecer mais o Senhor através dessa palavra, Senhor. Dá que o Teu Espírito, Senhor, aplique de forma particular a necessidade de cada um de nós a Tua palavra, de maneira que só o Senhor pode fazer. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos mais uma vez de, a despeito de todas as circunstâncias, de nos reunirmos como igreja. Ainda somos poucos, ainda temos algumas restrições, temos irmãos adoentados, temos uma série de impedimentos que nos impede de estarmos todos juntos, Senhor, mas unidos pelo Espírito do Senhor que promove a comunhão que temos uns com os outros, nos dedicamos nesse tempo, Senhor, a meditar no Senhor, a buscar na Tua palavra, a unirmos o nosso pensamento para que possamos continuar em conhecer o Senhor. Oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pedi aos irmãos que estejam abrindo a Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Livro do profeta Samuel, capítulo 2. Logo após nós vamos estar passando por mais um tempo de oração, dessa vez uma oração intercessória em prol dos muitos pedidos, das muitas necessidades que têm chegado ao conhecimento dessa igreja, ao conhecimento dos irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então Ana orou: meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na Tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de Ti, não há rocha como nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar o trono da glória, porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, trovejará desde o céu contra ele. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Então vamos a mais um momento de oração, dessa vez uma oração de intercessão em favor dos muitos pedidos que têm chegado até a nossa igreja. Vamos estar orando pela irmã Celina, esposa do diácono Felipe. Ela sofreu um acidente doméstico ontem e ela já é um pouco idosa, então vamos estar orando por ela. Vamos estar orando também por Dona Lídia, amiga da irmã Regina Célia,
que está entubada no hospital no Rio, vítima da Covid. Vamos estar orando também pela pequena Carmen, né, uma criança aí de 11 anos, que chegou ao nosso conhecimento, pedido de oração, que ela começou a ter pequenos desmaios sem explicação, já foi consultada pelo pediatra, feito uma série de exames e ninguém sabe, conseguiram ainda fechar um diagnóstico. Orar também pela irmã Márcia Maia, é uma das nossas alunas lá no Seminário Betel Brasileiro, e junto com a mãe dela, a missionária Maria Tereza, eram alunas nossas, e ontem a Maria Tereza veio a óbito, né, vítima também do Covid. O nosso seminário está muito entristecido, como todos que conhecem, era uma serva de Deus bem ativa, né, membro da PIB de Trindade, de Trindade, que fica em Nova Cidade. Orar também pelo pastor Sérgio, que é coordenador de um dos polos do Betel em Osasco e também está internado em estado grave, vítima do Covid, com sérias complicações neurológicas e respiratórias. O perigo que bem de perto nos rodeia. Oremos. Sentado como estão, os irmãos podem estar inclinando sua cabeça e elevando seu coração ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração uma certeza de que não falamos ao vento, não falamos a deuses falsos que não podem se compadecer por nós, que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, e nem coração que possa sentir. Elevamos o nosso pensamento, as nossas súplicas e orações a um Deus vivo, que nos ouve segundo a Tua vontade, nos atenderá. Senhor, são muitos pedidos que colocamos diante do Senhor, outros tantos que ao longo da semana, dia após dia, chegam até nós. O Senhor conhece como ninguém a atual situação, Deus. Pedimos, Senhor, suplicamos a Ti, Senhor, age em favor da Tua igreja, age em favor do Teu povo, Senhor. Faz coisas espantosas no meio dessa nação, Deus. Levanta, Senhor, os caídos, os enfermos, Senhor, aqueles que já estão desenganados pelos médicos, Senhor, que saiam de pé e glorificando o Teu nome. Este é o nosso pedido, Senhor. Cuida, Senhor, restaura a saúde, o vigor, traz esperança para as famílias enlutadas, as famílias entristecidas, Senhor, que reconheçam o Teu cuidado apesar das circunstâncias, Senhor. Que esse tempo, Senhor, tão sombrio diante das circunstâncias, não sirva de impedimento para que nós vejamos que o Senhor brilha, que o Senhor reina com pleno poder diante das circunstâncias, Senhor. E venhamos, Senhor, buscar compreender, buscar viver de acordo com a Tua vontade, Deus. Suplicamos o Teu favor, Senhor. A começar pela nossa igreja, Senhor, muitos irmãos enfermos, muitos irmãos, Senhor, desencorajados, temerosos que devem estar, Senhor, por causa desse vírus maldito, Senhor, que abate as nações. Ó Deus, restaura a ordem, Senhor. Só o Senhor é capaz, Senhor. Não depositamos as nossas esperanças estritamente em vacinas, em cuidados médicos ou científicos, ainda que eles o valham. Colocamos a nossa esperança no Senhor, que o Senhor providencie o meio, Senhor, para nos livrar dessa peste que nos cerca, Senhor. Que o Senhor providencie o meio, Senhor, seja uma vacina, seja o que for, mas haja, Senhor, em nosso favor. Tenha piedade de nós, ó Deus. Tenha piedade de nós que vamos perecendo, Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Alegramo-nos por isso, porque o Senhor nos fez enxergá-lo como aquele que tudo pode, Senhor, e segundo a Tua vontade nos atenderá. Oramos, Senhor, não por méritos ou bondade nossa, mas no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos dar a equipe de louvor para os... Meus irmãos, é um tempo, como dissemos a semana passada, mais do que nunca, de orar sem cessar. Orar não pode ser um exercício conduzido por A ou por B, tem que ser uma necessidade reconhecida por cada um de nós, para em todo tempo nos dirigirmos em oração ao Senhor.
Boa noite, irmãos e amigos que estão presentes aqui na igreja. Boa noite, irmãos e amigos que estão nos assistindo. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Aos irmãos que estão presentes aqui na igreja, se vocês sentirem à vontade, convido vocês a se colocarem de pé. Que a gente possa estar entregando o nosso louvor a Deus, que a gente possa saber que mesmo diante de tudo que tem acontecido, Ele continua cuidando de nós, Ele continua sendo bom. E como a gente sempre fala e a gente sabe, né, que está escrito na palavra dele, que ele nunca vai nos deixar e que nada foge do controle dele. Então, que a gente possa ter essa certeza e convido os irmãos a estarem louvando com a gente. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome grande.
de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Muito obrigada porque a gente tem a oportunidade de estar aqui na tua casa. Pai, obrigada porque, mesmo diante de tudo que tem acontecido, a gente sabe que nada foge do seu controle, a gente sabe que o Senhor está cuidando da gente, meu Pai. Que o Senhor venha estar cuidando daquelas pessoas que estão enlutadas, daquelas pessoas que estão doentes, das pessoas que estão desanimadas. Que o Senhor venha estar cuidando de cada um, meu Pai. Cuida dos irmãos que estão aqui presentes, dos irmãos que estão assistindo. Que o Senhor possa estar indo de encontro com cada necessidade. E é isso que eu te peço, Pai, não sendo merecedora de nada, mas em nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bem, meus irmãos, convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 46. Como eu disse, enquanto orávamos, pouco antes de orar, que de toda hora nós recebemos notícias. Como diz, não só rumores de morte, mas também de morte. Nós falamos aqui, oramos, intercedendo pela vida da dona Lídia, que está internada com Covid, e aí agora o pastor trouxe a notícia. O irmão dela também acabou de ser internado. Então, uma notícia atrás da outra, não há tempo para você parar e pensar. Temos que estar orando sem cessar mesmo. Sentado como os irmãos estão, vamos reverenciar a palavra somente com o coração. Acompanhe a leitura. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da tua serva. A partir de agora, todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim,
e o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Deus, muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade, Senhor, de refletir junto com meus irmãos, pensar sobre a sua palavra. Dá que teu Espírito, mais uma vez, Senhor, seja efetivo, aplicando aos nossos corações, nos discernindo, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Quanto a mim, Senhor, que sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha salvação. Bem, meus irmãos, vocês devem ter percebido que o texto que nós lemos, se lemos com atenção o texto de abertura do culto hoje, parece que estamos lendo o mesmo texto. Ana, no livro do profeta Samuel, capítulo 2, do 1 ao 10, ela faz uma exultação. Isso que nós acabamos de cantar, queremos o seu nome engrandecer. Nós vemos, na porção que lemos de maneira introdutória, Ana fazendo, a pleno pulmões. E agora vemos Maria. Pouco antes de Maria, nós vemos Isabel fazendo isso, ao encontrar com a mãe do nosso Salvador. Então, nós temos nesses 2 primeiros capítulos de Lucas, cânticos de exaltação ao Senhor. E é o que nós vamos estar fazendo nessas 4 quarta-feiras do mês de dezembro. Nós vamos estar estudando os que são os chamados cânticos da natividade, que são os cânticos que são entoados por servos de Deus nesse período que antecede o nascimento do nosso Salvador até a sua apresentação no templo, que tem o cântico de Simeão. São cânticos que nos ensinam muito, revelam muito dos servos de Deus naquele tempo e que revelam muito de nós nesse tempo. Os evangelhos, eles dão testemunho da pessoa e obra de Jesus Cristo, sobrenatural dele. Mas no primeiro e no terceiro evangelho, Mateus, no primeiro e terceiro, Mateus e Lucas testificam explicitamente da sua concepção e nascimento sobrenatural. Então, só nesses que nós teremos esse registro com maior detalhe do nascimento. E em Lucas nós temos muitos detalhes, desde a anunciação até a apresentação dele no templo. Lucas, cumprindo o que disse, que ele disse que ia fazer uma pesquisa detalhada e ordenada acerca dos fatos da história, da obra e vida de Jesus, e assim ele o faz, ele vai narrando detalhadamente. O Evangelho de Lucas, ele é notável por seus cânticos distintos, visivelmente uma reminiscência dos salmos. Esses cânticos ecoam salmos. Ainda que eles não retratem explicitamente os salmos, você vê a forma, o estilo do salmo. De maneira bem clara, nós vemos o quê? Eles são absolutamente fundamentados em verdades eternas. Não há cânticos assim de enaltação ao bem-estar comum, não há cântico de animação de nenhum irmão, não há cântico de encorajamento de ninguém. Esses cânticos exaltam ao Deus Criador, ao Deus que visitou com bondade e misericórdia Israel, que nos abençoou nessa visita, legando-nos o Salvador. Então, no livro de Lucas, nós temos o Magnificat, que é o Cântico de Maria, que é o que nós vamos estudar hoje. Temos o
Cântico de Zacarias, que o pastor Roberto vai estar trazendo para a gente na próxima semana, que é o Benedictus. O Cântico dos Anjos, que é o Glória Excelsus, que é aquele momento em que os anjos anunciam aos pastores, né, a chegada do Salvador, né, que a terra à meia-noite fica dia, torna-se dia, os céus são iluminados e a glória de Deus enche o deserto, enche os campos. Então, nós temos o Glória Excelsus. E, por último, que vai ser ministrado pelo nosso irmão Jairo. Temos orado pelo Jairo e pela Valéria, né, abrindo um parênteses aqui, que estão aguardando resultados de exames, estão afastados do nosso convívio e de demais amigos e irmãos, com suspeita do Covid. Mas esperamos que dê negativo e na terceira quarta-feira o Jairo esteja aqui conosco. E, por último, nós vamos encerrar com o cântico de Simeão, que é o Nunc Dimittis, que, mais uma vez, eu que vos falo estarei, né, conduzindo o estudo. A grande obra redentora de Deus, ela se move, né, de 0 a 10 no Evangelho de Lucas, né? Ele apresenta um cenário de expectativa, segue para a anunciação e termina com a ordem, né, mandando aguardar em Jerusalém. São momentos, né, marcantes no Evangelho de Lucas, um dos evangelhos mais ricos em detalhes, como eu já disse. Os primeiros hinos cristãos, esses 5 cânticos, para alguns 5, para outros 4, eles são considerados os primeiros hinos cristãos. E isso já nos faz observar uma coisa. Devido a uma qualidade, ou às vezes má qualidade dos nossos cânticos, quando eu digo nosso, mais uma vez eu faço sempre questão de frisar isso, eu estou falando da igreja como um todo, não necessariamente a IBCC. Alguns defendem a ideia, não, a igreja tinha que cantar salmos, né? Mas Paulo fala salmos e cânticos espirituais. Então, não precisa ser salmos para ser cantado pelo povo de Deus. Nós vemos aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, 5. Nós vemos Paulo em Filipenses, do capítulo 2, do 6 ao 10, mais um cântico. Nós vemos Paulo, um cântico dele no primeiro capítulo de Efésios. Nós vemos Paulo, um cântico registrado na carta aos Colossenses. Então, o povo de Deus sempre cantou. Sempre cantou. Mas um traço marcante que é distintivo é o que eles cantavam. Quando a gente analisa o que eles cantavam, aí a gente vê que tem muita diferença. Muita diferença, principalmente quando a gente pensa em louvores, em cânticos contemporâneos, né? É preciso passar uma peneira para poder verificar, à luz das Escrituras, o que está sendo dito nesses cânticos. Então, sim, devemos cantar, sempre cantamos, desde os nossos pais que receberam as promessas, ao início da igreja, e continuamos cantando ao longo da igreja. É interessante, ao longo da história da igreja, é interessante como a igreja cristã evangélica, ela costuma desprezar algumas coisas que foram importantes demais ao longo da história do cristianismo. Por exemplo, a mais antiga confissão de fé da história da igreja, que remete ao primeiro século, provavelmente, que é o Credo dos Apóstolos. Quando a gente sai do ambiente de igreja católica, a gente tem uma certa rejeição com o credo apostólico, como se ele tivesse sido desenvolvido pela igreja católica. Ele é um documento do primeiro século, no mínimo dos pais apostólicos. A primeira confissão de fé sistematizada. A gente a ignora como que se ela pertencesse à igreja católica. Uma outra, agora falando de uma tradição que é comum em alguns ambientes, em algumas igrejas históricas, é o mês do Advento, que apesar da gente não estar fazendo menção, mas a gente vai trabalhar como se fora. O mês do Advento, que faz parte do calendário cristão, e ao longo da história ficou associado ao catolicismo romano, mas é do calendário cristão.
desde o quarto século que se tem o mês do Advento. E nesse mês do Advento, o que comumente se acontecia e acontece onde celebram? É um mês em pensar na natividade, no cumprimento das promessas de enviar um Redentor, da vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, é impregnado a mente da igreja, pensando, refletindo, cantando, estudos dominicais, cultos, pregações, pequenos grupos, o tempo todo pensando nisso, para que vá desintoxicando daquilo que se tornou o dezembro pré-natal e às vezes até natal na sociedade de nosso tempo. Então, é um trabalho de tornar o mês e o evento, chegando ao evento, que aí é o nascimento mesmo, numa condição de percepção do que está acontecendo, do que aconteceu, do que antecedeu. E isso é bom. Refletir sobre as coisas do Senhor é bom, é saudável e conduz à verdadeira espiritualidade, que é o que nós vamos estar falando a partir de domingo. Ou não, o nosso pastor começou a lançar os fundamentos da nossa nova série aos domingos, que é falando da espiritualidade, tendo Jesus como modelo dessa espiritualidade. Refletir nas coisas do Senhor é o primeiro passo para ter uma espiritualidade segundo Jesus. Porque Jesus não falava de outra coisa que não do Pai. Então, Maria nos dá esse exemplo. Maria nos dá esse exemplo. Falando especificamente desse cântico, o Magnificat, ele é denominado, ele ganha esse nome na tradução da Vulgata Latina, né, que é a tradução da Bíblia para o latim, que reinou durante muito tempo entre a cristandade. Com o advento da reforma, que nós tivemos aí a multiplicação de traduções em outros idiomas e nos legou esse acesso, ficou com esse. Então, ela é a primeira palavra desse texto que nós lemos na versão latina do texto. E o significado dele é o mesmo que está muito claro no texto, é engrandecer o Senhor. Então, o Magnificat é o quê? Um cântico de engrandecimento. E como nós cantamos aqui, queremos o seu nome engrandecer. E como nós engrandecemos o nome do Senhor? Aí sim, vamos pegar Maria como modelo. Sim, vamos pensar no modelo da serva Maria. Maria vivia um contexto muito parecido com o que nós vivemos hoje, em questão de inquietação, de incerteza. Ela é uma jovem entre 14 e 16 anos, ninguém sabe ao certo, mas limitam nessa idade, porque era o que era comum na tradição judaica de dar-se em casamento. Então ela já era prometida de José quando ela surge na história bíblica. Então, entende-se que ela está dentro dessa faixa etária. E ela era uma jovem, simples, humilde, e que via o seu povo sendo oprimido pelo Império Romano. Altos impostos, vendo o seu próprio povo se tornar ferramenta de opressão, né? Um sinédrio corrompido, a religião caudicante, e a exemplo de todo o povo que cria, que esperava no Senhor, que achava que aquela situação não era o que Deus tinha prometido a eles, porque sempre tem aqueles que acham que a situação está boa, né? Então, eu penso que o sinédrio, que vivia de braços dados com os políticos da época, né, que eram os governos romanos, eles não estavam muito incomodados, porque eles estavam na sua posição confortável. Mas a população, especialmente essa população pobre, que é onde a gente posiciona Maria, não à toa ela é prometida a um carpinteiro, que ao contrário do que alguns dizem aí, que era a profissão mais rentável da época, não, era a profissão dos simples, dos humildes. Então, a exemplo de todos os que se sentiam
escravizados, explorados pelo Império Romano, pelo domínio romano, eles aguardavam a redenção que vinha. E Maria, no verso 36, no verso 46, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da sua serva. Todos conhecemos a história a qual ela se refere. Esse cântico se dá após Maria se encontrar com seus parentes. Ela vai à casa de Zacarias e Isabel, e acontece, antevendo o encontro, ainda não estava diante da sua tia Isabel, e o ente santo no seu ventre já despertou o seu primo João Batista no ventre de Isabel. E ela ouve o cântico de Isabel enaltecendo o Senhor, e momentos depois ela explode num canto. Aí fica aqui mais uma coisa interessante. O texto registra que Isabel, falou em alta voz, exclamou. O texto diz que ela exclamou cheia do Espírito quando encontrou Maria. Então, ela cheia do Espírito falou em alto e bom tom para todo mundo perceber a alegria que o Senhor depositava no coração dela. Porque a mãe do Salvador, não era o Salvador, a mãe do Salvador foi visitar a sua humilde casa. Maria, também cheia do Espírito, ela já fala com a sua alma. Então já nos quebra alguns paradigmas que a gente cria, voltando ao tema espiritualidade, então a gente delimita, cria formas para a espiritualidade. Não, o espiritual é aquele que, cheio do Espírito, torna visível para todo mundo. Aí o outro lado diz, não, o espiritual é aquele que é o que está na quietude, no silêncio. E nós temos imediatamente, um após o outro, ambos os exemplos. Então, a forma não é nossa. A forma não é nossa. Cada um reage de uma forma à alegria que o Senhor derrama no nosso coração. Nós não podemos delimitar padrões de espiritualidade. É a Bíblia que o faz. E nós vamos aprender mais sobre isso ao longo dos domingos. Então, Maria exulta no Senhor, e a primeira coisa que ela fala é o quê? Eu sou humilde e serva. Então, ela tinha uma consciência de quem ela era. Não havia nenhuma vaidade, isso aqui é após ela ter recebido a visita do anjo, ter duvidado de o que aconteceria com ela. Ela, como assim? Eu ainda não conheço o homem. E o Senhor fala que o poder dele a envolveria. E o ente santo no seu ventre seria o Filho do Altíssimo. Mas ainda que tenha sido agraciada, recebido do Senhor graça e misericórdia sobremaneira, aquilo não a faz mudar da condição de serva. Atentou para a humildade da tua serva. E ela descreve Maria, uma jovem menina. O que é interessante é que quem conhece minimamente a tradição judaica sabe que era o menino que bem cedo era levado para as escolas rabínicas para poder aprender acerca da lei. Era o menino. A mulher era escanteada. A mulher, ela tendo a sorte de ter uma família piedosa, então tinha nas refeições, tinha nos momentos de cumprimentos da lei, nos ritos cerimoniais, nas festas, tinha os ensinos. O homem não, ia para as escolas rabínicas. Mas Maria demonstra, uma jovem de 14 a 16 anos, ela demonstra que ela conhece o Deus que ela está exultando, o Deus que enche o coração dela de alegria. Então ela começa: a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aí ela começa a enumerar os porquês. Porque o poderoso fez grandes coisas, e a sua misericórdia, que passa de geração para geração, manifestou o seu poder com um braço forte. Aí, toda vez que a gente vê registrado, principalmente no Novo Testamento, essa ideia de geração por geração, são os servos do Senhor que olham e reconhecem os grandes feitos do Senhor.
Porque, lendo o Antigo Testamento, a gente percebe como somos exortados a de tempo em tempo estar relembrando os grandes feitos do Senhor. Os pais são exortados a estar trazendo à memória das gerações futuras os grandes feitos do Senhor. Não é o salmista que diz: o que ouvimos, o que aprendemos, o que vivenciamos, contaremos às gerações futuras. Então, as gerações piedosas, elas tinham conhecimento dos grandes feitos do Senhor. Então, por isso que eles, quando estão proclamando essas verdades em seus cânticos, por exemplo, a Maria, há uma memória do que Deus fez. Não é uma simples frase, há uma memória. E o que fundamenta isso que nós estamos falando? Que mais à frente, no verso 54, ela fala do auxílio de Deus a Israel, das promessas feitas a Abraão. Então, sim, ela sabia do que estava falando. Sim, ela conhecia a história de Deus conduzindo o seu povo à mão forte do Egito. Sim, ela conhecia as promessas feitas a Abraão. Sim, ela conhecia a salvação que viria do Messias. Que desafio nós temos hoje para colocar os nossos jovens nesse patamar, para usar uma palavra bem contemporânea. Os nossos jovens suando Bíblia, a exemplo do John Bunyan, que sobre ele o pregador batista John Spurgeon diz: fúrio e o seu sangue será biblino, porque ele transpirava as Escrituras. Domingo é dia da Bíblia, né? Nós vamos estar falando mais um pouco da Bíblia. Que desafio nós temos de sermos líderes, ministros, anciãos, senhoras, como diz as Escrituras em Tito, que as senhoras sejam padrão de boas obras, que instruam as mais novas, como dizem outras cartas dos homens, que instruam os mais novos. Que desafio que nós temos com essa geração, de que o que ouvimos e aprendemos, contaremos à geração vindoura. Que desafio de ter jovens que conhecem ao Senhor e a força do seu poder. O Cântico de Maria é composto no estilo de hinos com temas tradicionais. É um cântico de puro estilo bíblico, repleto de citações que remetem ao Antigo Testamento. Como nós vimos, ele é, em essência, o Cântico de Ana, aplicado a outro motivo. Ana canta em ações de graça por ter recebido o menino. Maria canta em ações de graça por ter recebido a dádiva de conceber o Salvador. Mas as ideias estão muito próximas. Os motivos, a forma, a expressão de louvor de mulheres que conhecem a Deus. Ana é mais um exemplo. O cântico dela revela um conhecimento do Deus a quem ela orava. Ela não orava a um Deus desconhecido, como aqueles que se reuniam no Areópago com Paulo. Não era um Deus desconhecido. Ana sabia a quem ela orava insistentemente pedindo um filho. E por isso, quando recebe a dádiva do Senhor, a estéril tem a madre restaurada, ela canta ao Senhor louvores, manifestando o conhecimento desse Deus. Provavelmente o Cântico de Maria era um hino das primeiras comunidades cristãs, onde se louva a intervenção de Deus na história da salvação, enviando seu filho nascido dela. No Evangelho de Lucas, Maria, ao pronunciar o Magnificat, é o protótipo da igreja representando o porta-voz dos cristãos que anseiam pela salvação. Nós devemos exultar, porque dia e noite, essa visitação de Maria, ela acontece conosco de contínuo. Nós deveríamos todo dia, ao levantarmos, sabendo da promessa que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, nós deveríamos acordar com o coração
explodindo em alegria, glorificando a Deus por saber: o meu Salvador me visitou de novo. Ele está comigo nessa caminhada. Ele avança para onde eu avanço. Porque essa é uma promessa dele. Assim como Maria cantava por ver cumprida nela a promessa daquele que haveria de redimir Israel, nós devemos olhar e ver o cumprimento da promessa de um Deus conosco, do Emanuel, do maravilhoso conselheiro que estaria sempre, que promete, ele fala que estará conosco até a consumação do século. Então há exemplo, sim, da serva Maria. Nós devemos ter um coração cheio de alegria e a engrandecer o Senhor, o espírito exultar em Deus. A sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou seu poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos e do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Na última quarta-feira nós falamos da vaidade, do orgulho, da presunção da igreja de Laodiceia, porque vendo que sua realidade material era de abastança, de muitos bens, de muitas riquezas, o que ela dizia consigo mesmo? Estou rica e abastada, de nada tenho falta. Pensamentos semelhantes a esse, o que Deus faz na palavra de Maria, ele abate, ele destrona, ele exalta o humilde, mas o soberbo ele abate. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou os ricos embora. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia. É muito interessante, a gente precisa ter em mente, o Senhor não esquece. O cântico fala de lembrou da misericórdia. Em vários momentos a gente vê esse registro na Bíblia. Mas é o Senhor irrompendo a história e fazendo, demonstrando diante daqueles que veem que Ele cumpre a sua palavra. Como quando o Senhor chama Moisés, Ele fala: eu vi a aflição do meu povo no Egito e me lembrei da aliança que eu fiz com Abraão. Mas o Senhor não se esquece. Nenhuma das suas palavras cairão ou caem por terra. O que Ele prometeu se cumprirá. E essa é a segurança que nós devemos ter sempre. Deus falou que estaria comigo. Deus falou que redimiria e levaria para si um povo. Deus falou que eu ia morar no céu. Deus falou que lá não haverá choro. Deus falou, e porque Ele falou, eu acredito. Não é o cântico que a gente fala, o cântico sobre a Bíblia? Jesus me ama, Jesus me ama. Eu aprendi, porque a Bíblia assim me diz. A Bíblia diz, a palavra de Deus, o Verbo encarnado. Então essa deve ser uma razão da nossa esperança. Caminhando para o fim, auxiliou Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência, para sempre como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Até o término desse cântico, é como o verso 11 do primeiro capítulo de 1 Samuel 2, verso 1 ao 11, que diz que após cantar, Eucana e Ana voltaram para casa. Aí aqui termina da mesma forma. Após 3 meses, Maria volta para casa. Após 3 meses, imagina-se pelo que registra no texto que ela auxilia
Isabel no nascimento de João Batista, né, porque era as mulheres se auxiliando, e retorna para casa para aguardar o nascimento do Salvador. O Magnificat é um canto em que Maria reconhece a vinda de Deus para libertar e salvar os seres humanos através de Jesus Cristo. E o nosso cântico de adoração e exultação no Senhor é o reconhecimento de que Ele veio. Ele veio, por isso eu posso crer no amanhã. Ele veio, por isso eu posso confiar. Ele veio, não há temor. Ainda que as circunstâncias sejam, repetindo o que eu falei no início, nuvens escuras pairam sobre nós. Mas não se engane, o sol da justiça continua brilhando em pleno fulgor, de maneira que os olhos não podem contemplar o seu brilho. Ele está para além das nuvens, Ele está para além das circunstâncias. E esse Deus que é para além das circunstâncias, se fez carne e tornou-se o ente santo que nasceu desta serva. Morreu, ressuscitou e veio fazer morada em nós. Por isso o conselho de Paulo serve para nós em todas as circunstâncias. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se no Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar nele força para cantar louvores de gratidão e reconhecimento de tudo o que ele tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e isso é motivo de alegria. Encerrando, eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a paciência dos irmãos, agradecendo a Deus que os conduziu aqui para esse momento de reflexão na sua palavra. Não deixe de orar, meus irmãos. Orem pela nossa igreja, orem pela nossa liderança, orem pelos irmãos, pelos muitos irmãos que colocam os seus pedidos no grupo de WhatsApp. E hashtag fica a dica. Não deixa para orar depois, não. As notícias de morte têm vindo de uma hora para outra. Recebeu o pedido de oração, não bota só a mãozinha justaposta, não. Naquele momento, eleva o pensamento ao Senhor, faz a oração de Neemias, que não precisou ir para um canto nem sair de diante do rei, só dirigiu o seu pensamento ao Senhor em súplica. Recebeu um pedido de oração, naquele momento, dirige ao Senhor esse pedido, porque as solicitudes da vida têm nos feito esquecer de muitos pedidos. Tem nos feito esquecer do tempo com Deus. Tem nos feito esquecer, às vezes até, do Deus. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado porque, mais uma vez, nós pudemos nos reunir, em alta voz, proclamar a sua palavra, sem restrições, sem medo, sem temor, onde, refletindo na sua palavra, podemos mais uma vez ver exemplos de homens e mulheres que reconhecem a tua grandeza, Senhor. Enche, Senhor, o nosso coração de convicção, inunda o nosso espírito de certeza. Ó Deus, que o teu Espírito fale ao nosso espírito que somos filhos, Senhor, e como filhos possamos viver uma vida, Senhor, de destemor, de ousadia, de gratidão, Senhor. Ó Deus, traz à nossa memória os nossos irmãos, os nossos conhecidos, os muitos pedidos de intercessão, Senhor. Não nos deixe esquecer desses pedidos, nos conduz à oração, nos instrui na oração, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por esse ano que se encerra, um ano tão difícil, mas nós, até aqui, o Senhor nos ajudou. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos, Senhor, em paz agora, guardados em Teu nome.
Leva-nos em segurança para os nossos lares, que nós possamos refletir na grandeza do presente perfeito que foi o Teu Filho enviado a nós em forma humana. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Oramos em nome dEle. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Vão em paz. Ou melhor, os irmãos podem sentar, fazer a sua oração silenciosa. Em seguida, a nossa saída, que está com placa de entrada, mas é a nossa saída aqui à minha esquerda, à direita de vocês.